Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do 9º ano. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 17, o objeto de conhecimento, análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. E no detalhamento, também análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Muito bem, pegue seu caderno, pegue sua caneta, toda a concentração. Estamos todos prontos? Então vamos para a aula. Muito bem, então a nossa aula é sobre probabilidades, eventos dependentes e eventos independentes. Mas para isso vamos recordar algumas coisas que são importantes. Tá? A primeira coisa que eu preciso entender é o que é o espaço amostral, né? O espaço amostral, anota aí, vamos ter como essa ideia, que é o conjunto de todas as possibilidades possíveis. De maneira bem simples, eu vou lançar uma moeda, beleza? Esse vai ser o meu experimento. Vou lançar uma moeda. Quais são os possíveis resultados? Ela pode ser cara ou coroa, né? A galera que está mais acostumada a lançar a moeda de R$1. Pode ser a face ou o número, beleza? Isso é o espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Um outro conceito também que é muito importante a gente recordar é o seguinte: o que é o evento? O evento vai ser aquilo que eu quero. Então, por exemplo, vou lançar uma moeda e quero que o resultado seja cara. Então, tem quantos casos de cara no lançamento de uma moeda? Né? Um apenas. Então, esse seria o evento. E a probabilidade de um evento, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis. Beleza? Então, isso aqui é um breve resumo de alguns conceitos de probabilidade que eles serão fundamentais na nossa aula. Beleza? Então, acompanhe comigo agora o conceito de evento independente. O que são eventos independentes? Por exemplo, são dados dois eventos, A e B, beleza? De um mesmo espaço amostral. Ó, eu tenho um evento de um mesmo espaço amostral, correto? E aí, o que é importante? Diremos que A é independente de B, ó. Diremos que A é independente de B, se a ocorrência de B não afeta a probabilidade de A. Ou seja, se para B ocorrer, não será afetada a probabilidade de A. Beleza? Caso de dois eventos independentes, A e B, a probabilidade dos dois ocorrerem de maneira simultânea, tá beleza? Então, ocorrer de maneira simultânea. Então, essa palavra aqui é muito importante na nossa ideia. Toda vez que eu quero que ocorra de maneira simultânea, isso aqui vai nos remeter a um conectivo, por exemplo, que é chamado de I, né? A letrinha E, só que aí a gente usa como I. Então, para que isso ocorra, deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. Para que isso ocorra, eu vou ter que ficar ligado durante a minha explicação, durante a leitura, se vai aparecer o conectivo E, tá bom? Então, a probabilidade de os dois ocorrerem simultaneamente é igual ao produto da probabilidade de cada um ocorrer isoladamente. Então, ó, a probabilidade, quem lembra o nome desse símbolo aqui é o nome ele recebe o nome, né, lá quando está se estudando conjuntos, de interseção. Então, a probabilidade de A e B ocorrer, tá? Esse elemento aqui sempre tá a ideia de I. A probabilidade de A e B ocorrer vai ser a probabilidade de A ocorrer multiplicado pela probabilidade de B ocorrer. Então, toda vez que eu tenho eventos independentes, ou seja, um evento não depende do outro, eu vou ter que multiplicar a probabilidade do primeiro evento ocorrer multiplicado pela probabilidade do segundo evento. Beleza? Então, essa é a nossa definição de
eventos independentes. Observe comigo agora, por exemplo, essa seguinte situação aqui, ó. Imagine que eu tenho dois dados aqui, né? Ó, o dado vermelho, né? E os dados aqui, nesse caso, tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, toda vez que eu pensar aqui nesses casos, imagine agora se eu lançar um dado e o outro dado de maneira simultânea, coloquei no copo, girei e joguei. O evento de um dado vai atrapalhar no evento do outro? O resultado de um interfere no resultado do outro? Depende do tipo de evento que eu vou querer, tá bom? Então, acompanhe na tela esse exemplo que envolve dados. Ele diz o seguinte: ao lançar dois dados simultaneamente, lembra lá daquela dica do professor? De maneira simultânea, dois dados lançados simultaneamente, qual a probabilidade de que em um dos dados a face voltada para cima mostre um número ímpar e no outro mostre um número, né? Um número maior do que 4. Beleza? Então, vamos pensar aqui, ó. Quem vai ser o nosso espaço amostral, né? Que eu vou chamar aqui da letra S. Nosso espaço amostral seria o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, quem seriam esses resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso eu estou pensando em apenas um dado, tá bom? E aí, ó, observe que o fato de um ter um número par, tá? Aqui, ó, a face voltada para cima ter um número ímpar, desculpa, e o outro um número maior do que 4, observe que o resultado de um não vai interferir no resultado do outro. Tudo bem? Então, para o evento que eu vou chamar aqui de A, tá? Ser o evento dos números ímpares. Quais seriam os possíveis resultados ímpares no lançamento de um dado? Seria o resultado 1, o 3 e o 5. Então, 1, 3, 5. Correto? E o do B? O evento B, nesse caso, é o número ser maior do que 4. Quantos números eu tenho em um dado que os valores são maiores do que 4? Apenas 2. Então, eu vou ter aqui 5 e 6. Beleza? Então, observe que o evento A e o evento B, eles não dependem um do outro para ocorrer. Tá bom? E aí, como que eu calculo, né, a minha probabilidade? O meu espaço amostral tem 6 elementos, então a gente vai chamar aqui N de S igual a 6. O meu A, ele tem 3 elementos, então o meu N de A, que significa o número de elementos de A, é igual a 3 elementos. De maneira, né, da mesma forma, o meu N de B vai ser igual a 2 elementos. Tudo bem? E para calcular a probabilidade, professor? Para calcular a probabilidade, o que nós vamos fazer? Quem seria a probabilidade do evento A ocorrer? A probabilidade do evento A ocorrer vai ser quem? O número de elementos de A, que é 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Simplificando aqui, ó, por 3, eu vou ter que a probabilidade do evento A ocorrer é 1 sobre 2. Beleza? E do evento B, a probabilidade do evento B ocorrer vai ser quem? Eu tenho quantos elementos? 2. E aqui eu vou ter 6, certo? Então, simplificando novamente, agora nesse caso por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, a probabilidade do evento A ocorrer é 1 sobre 2. E do evento B ocorrer é 1 sobre 3. Só que eu não quero isso. Eu quero a probabilidade do evento A e B ocorrer. Tudo bem? Então, vai ficar o produto de 1 sobre 2 vezes o produto de 1 sobre 3. Então, a probabilidade do evento A e B ocorrer, nesse caso, eu tenho uma multiplicação de fração, vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, então vai ser de 1/6. Beleza?
Então, essa daqui seria a probabilidade de eu lançar dois dados simultaneamente, um dos dados apontar um valor ímpar e o outro dado apontar um valor maior do que 6. Tudo bem? Então, a resolução é essa. Ó. Como os eventos são independentes, né, o que é que nós temos? Nós temos que a chance de sair um número ímpar em um dos dados é 3 de 6, né? 3 em cada 6. E a chance de sair um número maior do que 4 é 2 em 6. Beleza? E agora, fazendo o produto, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 2 é 6. Então, a nossa probabilidade, a probabilidade desse evento ocorrer é de 1/6. Beleza? Um outro momento também muito importante, um outro recurso também que é muito utilizado é o baralho. Todo mundo sabe que o baralho é um jogo de cartas, eu tenho até um aqui no meu bolso. E aí nós vamos conhecer agora um pouco sobre o baralho, né? O baralho, de maneira geral, ele vai ter 52 cartas, tudo bem? Cada carta, né, essas 52 cartas, elas são divididas em 4 naipes, que é o naipe de paus, de ouro, de espadas e copas. Tudo bem? Muito bem. Cada naipe vai ter 13 cartas. Então, vai ter o ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dama, valete, rei. Tudo bem? Também, nós vamos ter duas cores no baralho. Nós vamos ter cartas de cores vermelhas e cartas de cores pretas, tá bom? E em cada uma dessas cores, nós vamos ter 26 cartas. Por que 26 cartas? Se eu observar aqui, ó, o meu naipe preto pode ser paus, né? Ou pode ser espada, ou pode ser paus, beleza? Só que cada um deles eu vou ter o ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dama, valete, reis. Então, são dois naipes de cores pretas, dois naipes de cores vermelhas. Tudo bem? Então, vamos agora para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é sobre um baralho. E o que é que ele diz? Sabendo que um baralho é composto de 52 cartas, beleza? Então, um baralho é composto com 52 cartas, certo? Onde temos a representação de 4 naipes, que são eles, né? Copas, ouro, paus e espadas. Dessa forma, cada naipe é representado por 13 cartas. Tudo bem? Então, cada naipe terá 13 cartas. E determine a probabilidade de escolhermos, ao acaso e sucessivamente, né, 3 cartas de um mesmo naipe sem reposição. Também grifa aqui esse sem reposição, que ele faz total sentido na nossa interpretação. Toda vez que eu estou estudando probabilidade e ele vem com essa ideia de reposição, o que significa? Significa que eu vou retirar uma carta e eu não vou voltar com ela. Por exemplo, se eu pego aqui a minha carta 2 de paus, né? Se eu retirei ela, ela não volta. Por quê? É sem reposição. E toda vez que eu tenho problemas que não tem reposição, o meu espaço amostral vai mudando. Por quê? Inicialmente eu tinha 52 cartas, correto? Vou tirar uma. Então, agora eu só tenho 51 cartas. Tudo bem? Então, agora vamos interpretar o nosso problema pensando de maneira aqui bem generalizada, aqui com o exemplo do nosso baralho. Então tá, o que é que ele quer? Ele quer que a gente determine a probabilidade de escolhermos ao acaso 3 cartas do mesmo naipe e sem reposição. Então, vamos lá aqui, ó. Vou sempre tirar a primeira carta do baralho, tá bom? Não vou fazer nenhuma mágica. Então, qual é a probabilidade de eu tirar uma carta de um naipe qualquer aqui?
qual seria? 13 de 52 cartas, porque cada naipe aqui tem 13 cartas, tudo bem? Então, a chance de eu tirar uma carta de um naipe qualquer, ele não especificou, é 13 de 52. Muito bem. Ó, tirei aqui o Reis de Copas. Beleza? Tá, eu não vou devolver essa carta para cá. Qual é agora? Agora começa o nosso problema. Qual é a probabilidade de eu tirar novamente uma carta de Copas aqui de cima do baralho? E aí o que acontece? O meu espaço amostral mudou e o número de elementos do evento também. Por quê? Como não volta a carta, como a carta não volta, eu vou ter apenas 52 cartas no meu espaço amostral. Beleza? Então, e quantas cartas de Copas eu tenho agora? 11. 11 não, 12. Beleza? Porque eu tinha uma, já tirei. Agora eu quero saber a chance de eu tirar uma nova carta de Copas. Então vai ser 12 de um total de 51. Vamos ver como é que está a minha sorte? Opa! 7 de Copas. Muito bem. Novamente, qual é a chance de eu tirar uma terceira carta de Copas? Eu tenho que analisar o seguinte, do meu baralho já saíram quantas cartas? 2. E, né, graças a Deus, está saindo 2 cartas de... Tá aqui. Está saindo 2 cartas de Copas. Então, quantas cartas de Copas tem aqui agora? 11. Beleza? Então, aqui vou ter 11 cartas de Copas, de um total de quanto? De 50. Então, ó, opa, tirei o As de Copas. Uma outra coisa que agora a gente precisa entender, esses eventos são dependentes ou independentes? Lógico que eles vão ser independentes, porque a retirada da primeira carta não interfere na retirada da segunda carta. E a da segunda não vai interferir na terceira e assim sucessivamente, beleza? E se eu for pensar que a segunda carta não depende da primeira, também, né, eu vou ter esse evento independente. Beleza? Então agora acompanhe comigo na tela a resolução dessa questão. Pois bem, então, né, já fizemos toda a interpretação. O que foi que a gente pensou? Vamos supor que nós estamos trabalhando com copas, né? Vamos supor que nós estamos trabalhando com o naipe de copas, né? Coração, coração é amor, coração é garantido. Beleza? E aí o que é que eu sei? No naipe de copas, na primeira retirada, no naipe de copas, eu tenho 13 cartas. Beleza? De um total de quanto? De 52. Como eu quero que a próxima carta seja de copas, então eu vou ter quantos? 12. A carta que eu retirei não voltou. Então, no meu espaço amostral só ficou 51, né, opção de cartas para eu retirar. E a terceira vai ser 11, né, de um total de quantas cartas? De 50. Porque as duas primeiras que eu retirei não voltam. Tudo bem? E aí, agora eu vou fazer esse produto. Eu vou multiplicar aqui embaixo 52 vezes 51 vezes 50, que vai dar 132.600. E em cima eu vou fazer o produto. 13 vezes 12 vezes 11. Beleza? Que dá 1.716. Fazendo essa divisão aqui, tá bom? Não é um produto, aqui em cima a divisão. Fazendo essa divisão aqui, ó, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o valor de 0,0129. Multiplicando por 100, se eu quiser em porcentagem, porque é muito mais fácil pensar em porcentagem. Então, a chance de eu tirar 3 cartas seguidas do mesmo naipe é de 1,29. Beleza? Então, a chance de eu tirar 3 cartas seguidas do mesmo naipe é 1,29. Professor, isso só funciona para o naipe de copas? Não. Nesse caso, ele não especificou qual seria o naipe, mas aí lá durante o nosso exemplo com o baralho, ficou mais claro, né, com essa situação. Tá bom? Então, como a gente pegou 3 cartas de copas, eu tenho que lembrar, tinha 13 cartas. Se eu retirei uma, ficam quantas? 12. Se eu retirei uma, ficam quantas? 11. Beleza? E isso vai interferir em quem? No meu espaço amostral, que é o número de cartas possíveis. Eu tinha 52, quando eu tiro uma, fica 51, quando eu retiro uma, fica 50. Tudo bem? E aí, a probabilidade
de tirar 3 cartas, ó, a primeira C de copa, a segunda C de copa e a terceira C de copa, será exatamente o produto entre elas. Tudo bem? Então, nós já vimos exemplos com baralhos, né? Fizemos exemplos com baralhos, fizemos exemplos também com dados, né? Que são geralmente utilizados em jogos de azar. Mas aí agora a gente vai ver uma questão mais cotidiana, tudo bem? Então acompanhe comigo aí esse exemplo no vídeo. Tio, só compra bombom de mim? Quanto é que tá o teu bombom? Tá R$5 a unidade. Me dá 3, vou querer 3. De que tem? Qual sabor que tu tem? Olha, tem maracujá, uva e morango. Só sabor gostoso, me dá 3, vou querer 3. Só 3, olha só, Só eu aceito Pix, tá? Cartão de crédito, cartão Vou pagar de no débito. Pix? Tá. Pronto, me dá aí 3. 3 sabor unidades. gostoso, né? Obrigada, Obrigado, tá? Tchau. Tchau. Vou vendo. Muito bem, então ao final do vídeo aí vocês viram que tem uma questão, né? Que diz o seguinte: em uma cesta tem 8 bombons de morango, 10 de maracujá e 4 de uvas. Determine a probabilidade de retirarmos sucessivamente, sem reposição, 3 bombons de maracujá. Beleza? Então, observe que agora a gente pegou até uma situação ali, fez um vídeo com nossos atores. Quero até agradecer os nossos atores ali, em que a moça está vendendo o bombom e aí a gente quer saber a probabilidade de, sem observar qual o sabor que ela vai tirar, de tirar 3 bombons de maracujá. Beleza? Então, vamos comigo na tela para resolver esse problema. Muito bem. Então, aqui ó, nós temos uma cesta e nessa cesta ela tem um total de 8 bombons de morango. Eu vou usar a letra M para morango. Tá bom? Tem 10 de maracujá. Vou usar MA para maracujá. Tem um total de 10. E um total de 4 bombons de uva. Então, uva, que será um total de 4. Primeira pergunta, qual é o nosso espaço amostral? Quantos bombons eu tenho no total dentro dessa cesta? Se eu observar aqui, ó, a quantidade de bombom vai ser exatamente a soma do número de cada um, né? De cada quantidade que tem lá. Então, 8 mais 10, nós vamos ter 18, com mais 4, 22. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, então nosso espaço amostral, nós vamos chamar aqui de NS, nosso espaço amostral vai ter 22 possibilidades. Tudo bem. E agora o que é que ele quer? Ele pede para a gente determinar, sem reposição, ó. O que é que ele diz? Determine a probabilidade de retirarmos sucessivamente sem reposição, tá? Sucessivamente e sem reposição, ó. Então, dá essa grifada aí. O que é que isso me remete? Me remete que o segundo não vai depender do primeiro, o terceiro não vai depender do segundo. Porém, eu não vou pegar e vou devolver, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero 3 bombons de maracujá. Beleza. Então, na primeira retirada, o que acontece, né? Vou meter a mão lá e vou retirar. Vamos pensar caso a caso. A chance de sair um bombom de maracujá vai ser um total de 10 de 22. Beleza? A chance de sair um bombom de maracujá. Segunda retirada, a chance de sair outro bombom de maracujá, né? O que vai acontecer? Se eu já retirei um, então vai ficar menos 1 em cima e menos 1 embaixo. Então vai ficar 9 sobre 21. Beleza? E o que pode acontecer também? Na minha terceira retirada, né? Na minha terceira retirada, o que vai acontecer? Eu já tirei 2 bombons de maracujá, que no início tinha 10, agora então só vai ter 8. E terão quantos bombons dentro do cesto? 20. Beleza?
Como um não depende do outro e eu quero que seja maracujá e maracujá e maracujá, então o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar as probabilidades de cada um deles, tá bom? Então vai ficar 10 dividido por 22 vezes 9 dividido por 21 vezes 8 dividido por 20. Professor, essas frações eu posso simplificar? Pode, ó. Aqui eu posso simplificar por 2, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, vai ficar 5 sobre 11. Só para 11. Só para diminuir os nossos valores na hora da multiplicação. Aqui eu posso simplificar por 3. 9 dividido por 3 é 3. 11 dividido, ou 21 por 3, 7. E aqui eu vou poder simplificar por 4. Né? 8 dividido por 4, 2. E 20 dividido por 4, 5. Tudo bem? E aí, quando eu fizer esse produto, eu ainda posso até simplificar esse 5, e eu só posso fazer isso porque eu estou fazendo vezes, tá? Então, eu estou multiplicando e dividindo por 5. Então, eu posso simplificar aqui, ó, esse 5 com esse 5. Então, vai ficar exatamente quanto? 6 sobre 77. Tudo bem? Então, essa vai ser a probabilidade da gente tirar 3 bombons de maracujá desse cesto. Lembrando que são bombons, vou tirar de maneira sucessiva e sem reposição, tá bom? Retiro, não volta, retiro e não volta. Então, a probabilidade desses eventos ocorrer, sair 3 bombons de maracujá, é exatamente 6 sobre 77. Tá bom? 6 sobre 77, eu não posso mais simplificar. Professor, e se eu quisesse em porcentagem? Eu divido 6 pelo 77 e depois multiplico por 100. Muito bem? Muito bem. Então, de maneira bem organizada agora, né? Ficar bem bonitinho. Como nós temos um total de 22 bombons, lembrando que esse total foi a soma do número de maracujás com o número de morango e com o número de uva, beleza? E para se retirar 3 bombons de maracujá sem reposição, né, teremos as seguintes, né, probabilidades. Na primeira retirada, 10 de 22, na segunda, 9 de 21, na terceira, 8 de 20. Multiplicando e simplificando lá, nós vamos encontrar 6 sobre 77. E fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 0,779. Beleza? Então, se eu multiplicar esse valor por 100, né? O que acontece? Essa vírgula vai andar para trás 2 vezes, né? Essa vírgula vai andar para trás. E aí, nós vamos ter esse valor de aproximadamente 7,78, tá bom? Acredito que aqui faltou mais um zero, tá bom? Era 0,0779. Então, quando eu andar com a vírgula 2 casas, vai ficar aqui. Então, vai ficar 7,79, que é aproximadamente 7,8%. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre eventos independentes, né? Eu tenho que lembrar que um evento não vai depender do outro. E a probabilidade de eu calcular eventos independentes, eu vou fazer o produto das suas probabilidades de forma separadas. Beleza? Então, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.